Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Camaradas, ontem o Brasil registrou um recorde lamentável, mas que era esperado que acontecesse e também é esperado que seja superado. Foram 1.473 mortes por coronavírus registradas oficialmente. Falo oficialmente por quê? Porque as mortes de fato foram maiores, o número de mortes foi maior do que isso. Por quê? Porque a gente sabe que há uma subnotificação e que há uma subnotificação em razão das condições precárias da estrutura do atendimento em saúde no Brasil, mas também porque há uma subnotificação em razão de existir um movimento dentro do governo para esconder o problema, para esconder o tamanho do problema, né? E isso é um crime. Não à toa, o Ministério da Saúde levou a divulgação da tabela de mortes e de contágio do coronavírus, né, da epidemia, né, da pandemia, para as 22 horas, para fugir dos telejornais, né, dos principais telejornais da TV aberta. Um desmando, é um desplante para com a transparência na coisa pública, no trato para com a sociedade brasileira. E digo a vocês, o Exército Brasileiro, que está dentro do Ministério da Saúde, é cúmplice. O Exército é cúmplice dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. O Exército, seja por meio de generais da ativa, como é o ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, seja por meio de generais de pijama, como, sei lá, o Augusto Heleno, o próprio Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República e tão criminoso quanto o presidente da República, que está lá sentado, eles são cúmplices nesse processo do que vem acontecendo no Brasil. Há exatamente um mês eu falava aqui nesse canal com vocês, né, que nós teríamos que enfrentar brevemente o estigma de ser brasileiro. E o mundo hoje nos estigmatiza. O Brasil e a América do Sul se converteram no epicentro da pandemia de coronavírus. O Brasil, dentro da América do Sul, é não só o epicentro, é aonde se verifica a absoluta ausência de governo, de coordenação de governo central no combate à pandemia. E a culpa de toda a desconstrução que está acontecendo no sistema público de saúde e o reflexo disso na nossa economia, essa culpa é exclusivamente do governo federal, que não governa. Nós não temos governo. Então, aqui, não só a parada do país tem sido mais larga do que no resto do mundo, como até agora nós não temos um planejamento para a saída do isolamento social. Nós estamos vendo as cidades brasileiras sendo abertas às cegas, sem um controle do contágio, sem um controle da possibilidade de ação em caso de uma reversão dos números e sem um controle antevendo a possibilidade de uma segunda onda de contágio mais forte. E mais, nós não encerramos ainda a ascensão da primeira onda, né? Então é uma irresponsabilidade oficial. O que nós vivemos hoje é uma absoluta tragédia social no país, né? Uma ausência total de comando, né? E as Forças Armadas em geral, o Exército em particular, foram convertidos em cúmplices desse processo.
No domingo que vem, dia 7, deverá acontecer uma série de protestos, né? Acho que realmente acontecerão protestos nas ruas, movimento nas ruas. Talvez hoje à tarde já haja um reflexo disso em Recife, em razão da tragédia, em razão do crime que foi a morte do garoto Miguel, de 5 anos, que caiu do 9º andar das Torres Gêmeas, como se chama lá no Recife, aquela aberração arquitetônica, né, que desfigurou o centro antigo da cidade. Haverá um protesto que tende a crescer, porque ele está em linha e ele ecoa toda a resistência ao racismo explícito e estrutural que ainda existe em diversas sociedades e, sobretudo, na nossa, né? Mas eu acho que as ruas nesse fim de semana vão refletir toda essa tensão, né, que existe não só em relação à estrutura racista da nossa sociedade, mas ao fascismo que a gente vive hoje, né, que é reflexo desse racismo, e a absoluta letargia, né, de um governo central que não existe, e a falta de perspectiva e de esperança. Nós estamos hoje talvez começando o pior semestre da história do Brasil, porque nós não temos perspectiva à frente, nós não temos planejamento para uma volta pós-pandemia e nós não temos programa nem projeto de país traçado para uma retomada. E a crise social, ela está inflamada e crescente. Então, camaradas, este início de junho, ele pode marcar um dos momentos mais desastrosos da história do país. Espero ser desmentido, mas como eu falei para vocês, há um mês eu previa os estigmas que iriam nos marcar lá fora, e eles começam a surgir de forma muito clara, não só na questão do turismo. O Brasil hoje, os brasileiros hoje são persona non grata na maioria dos países da Europa, né, nos Estados Unidos, e vamos começar a nos tornar persona non grata nos países da Ásia, né? Os produtos brasileiros hoje, né, enfrentam uma concorrência dos produtos locais fora do mundo, né, muito grande, e os nossos produtos do agronegócio, que são a fina flor desta economia ainda agrícola que nós temos, irão sofrer retaliação em razão dessa linha enlouquecida de ignorância, né? Essa linha xenofóbica, essa linha extremamente ideológica que assumiu o Palácio do Planalto com este tresloucado, né, e esse inapto Jair Bolsonaro. Infelizmente é isso que temos. Obrigado.